Se você está sentindo intensidade nos últimos dias, lamento lhe informar, mas vai intensificar, porque a gente está entrando nas semanas estreitas. 3 semanas de muita intensidade. Vem comigo, que eu conto tudo para vocês. E não tem jeito, esses assuntos sempre voltam por aqui porque eles fazem parte da minha vida. Eu estudo isso, eu vivo isso e naturalmente é sobre isso que eu tenho vontade de conversar. Meu podcast acaba sendo um reflexo daquilo que eu sou. Eu não crio conteúdo sobre o que está em alta, eu compartilho aquilo que está vivo dentro de mim, não tem jeito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Eu sou a Paola Yaeli, professora de yoga, mentora de bem-estar e espiritualidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma semana que, na minha visão, é uma das energeticamente mais importantes do ano. O que são essas 3 semanas da Kabbalah? Se você nunca ouviu falar desse período, deixa eu explicar rapidinho de uma forma simples. Segundo a tradição cabalística, existe um momento do ano em que a humanidade viveu acontecimentos de muita dor, divisão e destruição. Na visão da Kabbalah, não foi apenas assim um evento histórico, sabe? É aquela consciência de medo, separação, julgamento e reatividade que deixou uma marca espiritual muito profunda. Então, todos os anos, nesse mesmo período, essa janela energética volta a se abrir. Não porque a gente está condenado a repetir história, mas é porque a gente recebe uma oportunidade de transformar aquilo que ainda não foi transformado dentro de nós. A gente chama essas semanas de períodos estreitos. É como se a vida colocasse um corredor um pouco mais apertado. Então, a pressão aumenta, as emoções ficam mais intensas. Isso sempre acontece nesse período do mês de Câncer e o início do mês de Leão. Vai ser aproximadamente entre o dia 1, 2 de julho até mais ou menos o dia, acredito que 27 ali de julho. E olha só, não é por acaso que eu estou trazendo o meu retiro justamente no dia 23 de julho, que é uma escolha simbólica. A gente vai finalizar esse período juntos em imersão, fazendo práticas de yoga, meditações cabalísticas, imersões cabalísticas, tântricas, ativações energéticas, para criar esse espaço, de início de novo ciclo após esse período estreito. Então, se você sentiu esse chamado durante o episódio de hoje, sabe que a gente está com as últimas vagas e vai ser uma alegria viver esse momento com você. Bom, vamos falar um pouco mais, então, desse período que a gente está entrando. Um período conhecido por trazer mais intensidade e, ao mesmo tempo, a gente está chegando na lua cheia do mês de Câncer. Então, é o pico da energia do mês de Câncer, pela sabedoria cabalística. E também vai acontecer essa lua cheia no signo de Capricórnio. Eu sei que na astrologia védica ela acontece em Sagitário, e eu entendo que confunde um pouco, Cada linha da astrologia fala de um tempo, vamos dizer, de signos diferentes no mesmo tempo. E a verdade é que nenhuma das linhas está errada. As pessoas, as linhas astrológicas, elas só olham o céu através de uma referência diferente. Então, a astrologia tropical, ela é baseada na relação entre o Sol e as estações do ano. Então, ela fala muito sobre a experiência psicológica, sobre os temas que estão iluminando a nossa consciência nesse momento. Então, ela é maravilhosa para a gente entender esses ciclos que estão vivendo no presente. As nossas emoções, os nossos relacionamentos, as áreas da vida que estão sendo ativadas. Então, se é uma lua cheia que vai acontecer em Capricórnio no dia 29, agora de junho, aonde que você tem Capricórnio no seu mapa, você sabe? Olha, dá uma olhadinha lá, mas ao mesmo tempo vê também onde está a sua casa no signo de Sagitário, porque na astrologia védica ele usa o zodíaco sideral, que acompanha a posição das constelações. Então, ela costuma falar muito mais sobre os grandes ciclos da alma, sobre karma, sobre dharma, períodos de vida, tendências espirituais muito profundas. E eu gosto de estudar as duas, mas eu não acho que uma corrige a outra. Eu acho que uma complementa a outra. Não tem como você anular simplesmente uma. Então, o que está acontecendo pela astrologia tropical?
traz essa visão, o que está acontecendo agora comigo? Está pegando nessa casa? O que está acontecendo na minha vida? Tem a ver com essa casa ou não? E na astrologia védica, ela vai responder por que isso faz parte da minha jornada. Então, quando eu junto essas duas visões com a Cabala, parece que 3 tradições completamente diferentes começam a conversar entre si. E eu amo isso, eu amo aprender linhas diferentes, porque no fundo está tudo apontando para uma mesma direção. Então, a primeira coisa, pela astrologia tropical, é você abrir o seu mapa para entender aonde que vai estar esse 8 graus de Capricórnio que vai acontecer a lua cheia. Toda lua cheia representa a culminação, é quando alguma coisa amadurece, está lá no ápice, o ápice do mês de Câncer, mas essa lua cheia é em Capricórnio. Então, quando algo que estava sendo construído desde a lua nova finalmente fica visível. Olha, o Sky tá dormindo aqui do meu lado. Eu tô sem microfone hoje. E eu tava ouvindo um raga aqui, que é uma música tradicional indiana. Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu tinha colocado aqui o Sky ama. Vou voltar com essa musiquinha gostosa. Enfim, então, todos os meses existe uma lua nova e uma lua cheia, que significa que todos os meses um eixo diferente do seu mapa está sendo ativado. Então, a lua nova, como eu sempre falo, é o Rosh Hodesh, né? Ele planta uma semente e na lua cheia a gente mostra aquilo, a gente vê aquilo que floresceu. Então, tem épocas do ano em que você naturalmente vai sentir que o foco está mais na carreira, outro está mais no relacionamento, outro está mais em relação ao dinheiro ou à rotina do corpo. Então, se a sua lua cheia acontece na sua casa 10, normalmente são assuntos ligados à profissão, reconhecimento, ou propósito, pode ganhar mais evidência. Se ela ativa, por exemplo, a casa 12, pode vir questões financeiras. Então, sempre percebe. Então, por exemplo, se chega uma alunação forte numa casa 12, pode ser que sua bateria social simplesmente comece a diminuir, você começa a sentir mais necessidade de ir para introspecção, silêncio, descanso, ouvir mais a sua espiritualidade. É saber respeitar o ritmo da natureza. Nem toda fase da vida é feita para acelerar, algumas são feitas para integrar. E essa lua cheia em Capricórnio traz esse convite. Só que ela vem acompanhada de um ingrediente muito importante, que é a configuração bastante intensa com Netuno, que neste momento está praticamente estacionário antes de iniciar a sua retrogradação. Então, isso muda um pouco o clima da lunação. Mas lembra, gente, que a astrologia não é uma lista de acontecimento obrigatório. Ela sempre vai mostrar previsões potenciais, mostra períodos em que determinadas áreas da sua vida vão receber mais energia, mas isso não significa que todas as possibilidades daquele setor vão acontecer da forma como você imaginou. Eu não acredito que as pessoas vieram experimentar absolutamente todas as possibilidades. Eu acho que as pessoas vieram viver aquelas que fazem sentido para a própria evolução, que veio desenvolver o Tikkun, né, a correção de alma. Então, quando uma lua cheia ativa, por exemplo, sei lá, um setor do seu mapa, não significa que ela vai necessariamente trazer aquilo que você espera, mas ela vai movimentar aquela área de alguma forma. Então, sei lá, a lua cheia está ativando a sua casa 7, que é dos relacionamentos. Talvez você esteja solteiro e nenhum novo amor vai aparecer. Isso não significa que nada aconteceu. Pode ser que você tenha começado um processo profundo de cura dos seus padrões afetivos, pode ser um relacionamento antigo que tenha chegado ao fim, ou pode até ser que você viva essa energia através do outro. Uma pessoa casada, por exemplo, pode perceber que quem recebeu uma promoção foi o marido ou a esposa, e isso transforma completamente a dinâmica da família. Então, as energias do mapa podem se manifestar de formas muito diferentes. Então, não fique preso ao formato. Observe o princípio. E junto a essa lua cheia, Mercúrio retrógrado está chegando, Júpiter expandindo, acelerando, abrindo as portas, fazendo aquilo tudo expandir e Mercúrio trazendo aquilo. E aí, ficou alguma coisa sem terminar? Tem alguma coisa pendente, uma conversa, o que precisa ser revisado? Então, durante esse período, principalmente até o começo de agosto, é uma tendência importante de organizar tudo aquilo que foi movimentado desde quando Júpiter entrou em Câncer. E tem uma sequência aí, porque em breve o próximo capítulo que vai chegar, que eu já vi astrólogos falando, tem a ver com o Leão. Tem a ver muito com
esse Júpiter entrando em Leão, que vai ficar por 1 ano. E é importante olhar a casa que você tem Leão, porque vai ser um momento de expansão ali, que vai ter até eclipse, parece, nesse eixo. Então, o universo vai estar iluminando essa área da sua vida aos pouquinhos. Então, já pega um papel, põe no seu bloco de notas e escreve quais eram as questões de câncer que você vivenciou nesse último período, qual casa que estava. Sei lá, você mudou de casa, tem um monte de gente que mudou de casa nesse período, mudou de casa, mexeu na casa, teve questões com a família, enfim, o que veio? E depois escreve qual é a casa que Leão ocupa no seu mapa e percebe o que você ainda está organizando em Câncer e o que a vida está começando a te mostrar em Leão, porque a gente está nessa transição. Eu super tô vendo isso, porque Leão pega minha casa 5, o meu lado artístico assim tá gritando. Tá mexendo muito. Eu acredito muito que a gente está nessa ponte. Um ciclo está terminando e um outro está começando. E talvez aí os sinais sejam bem pequenininhos. Uma conversa, um convite, uma visita que você recebeu. Porque só de você trocar energia com as pessoas, você está no mesmo ambiente de pessoas que têm uma energia forte que você admira, você já está absorvendo energia ali, de abundância e tudo mais. Mesma coisa se você está perto de pessoas muito negativas. Obviamente que não dá para a gente se blindar o tempo todo, né? Ainda mais, nem sempre a gente tem privilégios e escolhas de escolher realmente com quem a gente quer estar. Mas como que você consegue perceber ali quais são as energias de pessoas que você quer compartilhar, sentir e se expandir perto dessa pessoa, e quais são as pessoas que te drenam, que você tem que evitar, procurar evitar estar muito tempo perto dessas pessoas. Então, perceba os convites, uma ideia, uma vontade diferente, uma oportunidade inesperada, mas presta atenção porque Júpiter costuma primeiro sussurrar antes de falar alto. Então, eu gosto de observar esses primeiros sinais. Aproveita nessa lua cheia, já percebe o que está chegando, porque sempre esse movimento antecipa o tema que vai dominar os próximos 12 meses da nossa vida. Então, percebe essa semana, anota, não tenta controlar, só observa, porque muitas vezes a alma percebe o novo antes que a mente consiga entender o que está acontecendo. A pergunta que fica também é como que a gente consegue atravessar a energia das 3 semanas da melhor forma. Porque, segundo a Kabbalah, a gente está entrando nesse período onde tem uma quantidade maior de luz espiritual disponível. Então, não significa que tudo fica mais fácil, porque se tem muita energia, muita luz entrando e você não tem o recipiente expandido, estoura. Então, tem muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, mais responsabilidades, mais decisões, mais intensidade emocional, mais coisas pedindo a sua atenção. É como um dia de muito sol, maravilhoso. Quem não ama sol? Eu amo, mas quando ele está muito forte, você tem que se proteger, não dá para ficar muito tempo. Ou você coloca um chapéu, um óculos escuro, um protetor solar, não porque o sol seja ruim, mas que a gente sabe que ele queima com aquela intensidade. Então, é a mesma ideia, como que a gente constrói o recipiente, e essa é uma das respostas mais bonitas da Kabbalah. Não é fazendo mais, é aprendendo a criar espaço, é aprendendo a soltar, aprender a abrir mão do controle, porque quando a gente tenta agarrar tudo ao mesmo tempo, a gente acaba virando buraco negro. A gente quer controlar as pessoas, todos os resultados, todos os prazos, as possibilidades, e daí começa aquele caos. Eu acho que todo mundo conhece um pouco dessa sensação, mas eu já falei isso no episódio anterior. Então, por exemplo, acontece um desafio com você, o meu computador que caiu no meu pé e parou de funcionar. E eu já tinha entendido que aquilo ali para mim já era um processo, sempre para mim é um processo espiritual. Não tem jeito, gente. Na minha visão, os problemas existem para me resolver. Então, os problemas, os desafios que aparecem na vida, eles existem para resolver você, para mostrar o que você tem de dom, de melhor para você compartilhar com o mundo. O problema vem para você se aproximar de Deus. E o corpo físico, ele serve para a alma poder existir nesse mundo. Mas se a gente não consegue ouvir, também é uma interferência. Ele pode ser uma interferência da consciência com a alma. Então, é muito importante quando acontece algo, você perceber por que isso está acontecendo aqui comigo.
né? O que veio para me transformar? Então, por exemplo, eu tive uma semana caótica, meu computador caiu no meu pé, daí eu falei, não, eu vou ver que minha amiga tá viajando, vou ver se vejo um outro computador, era um valor quase de um carro, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso e tal, daí na hora eu já parei, já entendi, eu tenho que soltar o controle. Significa o quê? Eu não fiz nada? Não, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu liguei para as minhas amigas que moram fora, porque estava vindo de viagem, eu fui na assistência técnica, liguei o computador, tentei fazer todos os movimentos e daí eu soltei. Mesma coisa, questão imobiliária. Então tem que ir, não vou devolver isso, tem aquilo. A hora que eu entendi que eu tinha conversado, tentado resolver de todas as formas, eu soltei. Isso foi na terça-feira. Sexta-feira, tudo estava resolvido da melhor forma possível. Todo mundo saiu bem, todo mundo saiu feliz, eu soltei o controle. Significa que eu estava sorrindo o tempo todo? Não, porque eu estava numa semana de TPM, então não foi fácil sorrir o tempo todo. Mas transformei minha energia, é impressionante como é curativo para mim também das práticas de yoga, porque assim, na terceira prática de yoga do dia, minha energia já tinha mudado, então é uma troca de energia muito linda, me cura muito também compartilhar, ensinar, eu já estava me sentindo muito melhor e tudo resolveu. Então, é soltar controle dos resultados, dos prazos, das possibilidades, entender que nem tudo depende de você, você faz o que você pode, mas é preciso aprender a soltar o controle de tudo, assim, de querer dar conta de tudo, do trabalho, da família, do relacionamento, dos pais, dos amigos. Senão você quer carregar aquela responsabilidade enorme nas costas e só você fica doente, como se o mundo todo estivesse apoiado sobre você. Então, será que realmente é você quem sustenta tudo? Não é possível que você não acredite que tem uma força por detrás de tudo. Será que existe uma parte do seu ego acreditando que precisa controlar realmente tudo? Existe uma diferença enorme entre fazer o seu melhor e acreditar que tudo depende só de você. Então, a gente oferece o máximo que a gente pode, mas chega um momento que a gente tem que entregar, confiar, permitir. E eu sei que é difícil, gente, eu sei. Principalmente quando você tem um Ticum que é justamente focado em controle. Cada pessoa tem um Ticum diferente. Então, para algumas pessoas, o desafio é parar de controlar, outra é parar de fugir. Para outra pessoa é vencer o medo da rejeição. Ou, às vezes, é aprender a pedir ajuda. Então, não existe uma regra igual para todo mundo. Então, se você quiser saber o seu Ticum, você pode entrar em contato comigo, a gente pode fazer uma consultoria, onde eu mostro o seu mapa de alma para você, com elementos da Kabbalah, do desenho humano, enfim, eu faço uma junção bem integrativa de todas as ferramentas de autoconhecimento e espiritualidade que eu trabalho, que eu estudo há muito tempo, e vai ser um prazer compartilhar isso com você. É uma conversa mais ou menos de 50 minutos, 1h20, mais ou menos. E também tem as mentorias, onde você pode aprender na prática a como viver o seu mapa, né? Viver o seu desenho diante de quem você é. Porque às vezes a gente fica procurando ser alguém que a gente não é, né? Não, eu empodero você a ser quem você é, só que melhorado, com as suas potências. Ser a sua melhor versão, mas resgatar o que já tem aí de maravilhoso dentro de você. Então, lembre que o trabalho espiritual nunca é copiar, gente, o caminho de uma outra pessoa. É descobrir qual que é o seu apego, o seu medo, qual que é o lugar onde você mais resiste. Então, por exemplo, eu ouvi a história de um empresário super bem-sucedido, assim, que contou que esse ano foi o ano em que ele mais ganhou dinheiro na vida dele. E daí perguntaram para ele o que ele fez de diferente. E daí ele disse, eu comecei a jogar golfe. E não era porque o golfe fazia dinheiro aparecer, era porque ele passou a trabalhar menos obcecado, menos tentando controlar tudo. Ele continuou trabalhando, mas ele deixou de viver acreditando que o sucesso dependia apenas do esforço incessante dele. E de uma forma muito paradoxa, assim, as oportunidades começaram a aparecer com muito mais facilidade. E isso a gente vê muito, tem várias pessoas que falam, que vendem mentorias, né? Entrar no flow, viver no flow, e piriri, pororó. Tem muito a ver com isso que a Kabbalah ensina há tanto tempo, né? Com essa tradição milenar.
que é passada assim de sábios para sábios, rabinos e tudo mais, e eu tenho certeza que isso também vem de muitos mestres védicos também, né, de soltar esse controle, de focar no momento presente, né, dar mais atenção para a sua saúde, para o seu bem-estar, não significa não trabalhar, mas como você consegue encontrar elementos na sua rotina, no seu dia a dia, onde você consegue acordar com mais calma, dormir com mais calma, ficar mais tempo offline quando possível, aprender a delegar mais. Se você é um empresário, você tem que aprender a delegar, né, para você conseguir e sair, deixar o escritório rodando com seus funcionários e você confiar que você pode sair para fazer um pilates, por exemplo. Então, talvez, principalmente nesses dias, a sua alma vai pedir mais o oposto daquilo que o seu ego quer fazer. Então, se o seu padrão é controlar, talvez o remédio vai ser confiar. Se o seu padrão é procrastinar, talvez o remédio seja agir. Se o seu padrão é se esconder, talvez o remédio vai ser se expor um pouco mais. Se o seu padrão é trabalhar sem parar, talvez o remédio seja descansar sem culpa. Não adianta também parar de trabalhar um tempo, descansar, mas estar o tempo todo acelerado com a mente, com medo ou se sentindo culpado. Então, o caminho espiritual, ele não tem uma receita pronta. Ele depende daquilo que a sua alma veio aprender e só você vai ter a resposta. Por isso que é importante você silenciar, fazer práticas de yoga, ter momentos de silêncio, momentos perto da natureza, para você conseguir se autoanalisar. Então, reflita nesses dias. O que hoje seria um verdadeiro ato de entrega para você? Não para outra pessoa, para você. Qual controle você pode soltar? Qual peso você pode deixar de carregar? Qual medo está te impedindo de confiar mais na vida? Talvez seja justamente aí que a luz esteja tentando entrar. O maior trabalho espiritual dessas próximas semanas não vai ser fazer mais, ainda mais com Mercúrio retrógrado esses dias, é criar espaço para você receber aquilo que já está tentando chegar até você. Às vezes chega aluno falando que quer fazer mais dinheiro, ou quer encontrar um relacionamento, ou precisa descobrir o seu propósito. E daí a gente começa a olhar um pouco mais para dentro da história, para a história daquela pessoa, do mapa, do corpo, os padrões emocionais. Quase nunca o problema é aquilo que ela imaginava. A maioria das vezes, assim, tem a ver com o aprender a confiar, a colocar limites, a descansar, ou para outra pessoa, agir. Eu tenho uma mentorada que eu até falei para ela essa semana. Você tem 1000 ideias. Desde quando eu te conheço, você tem excelentes ideias. Qual foi a ideia que você concretizou, que você trouxe para a matéria? Nenhuma. Nenhuma. E a gente até tentou, já tentei até fazer um projeto com ela para, né? Porque eu sou manifestadora, então eu realmente inicio, tenho essa facilidade de iniciar coisas. E não foi, ela me largou na mão no meio do caminho. Não largou na mão porque eu fiz acontecer de qualquer forma, mas assim, ela saiu, abandonou o barco. Então, é explícito que ela é uma pessoa que tem alguma questão ali que precisa trabalhar nela para agir. E por mais que eu dê todas as ferramentas para ela, se ela não tem essa consciência ou se ela não consegue reconhecer que ela tem uma questão em materializar essas excelentes ideias que ela tem e ir buscar a fundo o porquê que ela tem essa procrastinação, a gente tem que aprender a soltar e deixar a pessoa ir até o fundo do poço, porque se você já deu todas as ferramentas e a pessoa ela não consegue, a vida naturalmente vai trazer desafios até que em algum momento, que vai ser o momento certo da vida ou o momento certo para ela, ela vai agir e vai fazer acontecer. Entende o que eu quero dizer? Então, até o mentor ele não faz milagre. Essa coisa que você vê, os mentores que fazem mudança da vida da pessoa num mês, isso não existe. Se a pessoa não quer fazer, se a pessoa não enxerga as suas qualidades, se a pessoa não consegue colocar na prática todas as ferramentas que ela aprende e leva aquilo a sério, dificilmente ela vai sair do lugar. E isso é em qualquer área de autoconhecimento, tá? A pessoa que toma ayahuasca vai todo mês lá, toma ayahuasca,
tá há 2 anos lá tendo visões, recebendo, canalizando coisas e também não consegue colocar na prática, porque exige esse outro movimento aqui na matéria, né? De enfrentar seus medos, de trabalhar a sua própria coragem. É quando você, como a Cabala fala, quando você se joga no mar, começa a nadar que o mar se abre. O Mar Vermelho, ele não abriu quando o Moisés colocou o cajado lá, já falei isso várias vezes. O Mar Vermelho abriu quando um dos discípulos se jogou no mar, começou a nadar, começou a se afogar, e quando estava quase se afogando foi quando o mar se abriu. Isso para tudo, criar limites. Eu tenho uma outra mentorada que ela está aprendendo a colocar os limites dela. E dá medo mesmo, a gente fica com medo. Só que, e quando a gente coloca os limites, muitas pessoas se afastam da gente mesmo. E a gente tem que lidar, às vezes, com solidão, com rejeição, e aprender a se amar mais, se acolher mais. Porque colocar limite nem sempre é gostosinho, realmente exige coragem. E quando você coloca limites, vai fazer uma limpa, porque daí você vai entender quem são as pessoas de verdade, quem realmente te ama, quem realmente quer o seu bem. Enfim, o trabalho espiritual é sempre relativo e isso para mim é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi estudando Kabbalah. A luz, ela sempre vai convidar a gente exatamente para o movimento que o nosso ego menos quer fazer. Por isso que eu gosto muito de fazer uma pergunta para os meus alunos: o que seria desconfortável para você? Mas assim, libertador. E geralmente é ali que está o crescimento. E pode ser um não, falar um não, pedir ajuda, cobrar pelo trabalho. Quantas pessoas não têm, né, a dificuldade de cobrar o trabalho? Acha que está cobrando barato demais ou caro demais, fica com medo de cobrar. Ou terminar um relacionamento, ou descansar num domingo inteiro sem abrir o celular. Olha, guardar o sábado, o Shabat, ficar sem celular, para mim também é um desafio. Eu estou tentando ficar offline às 24 horas, mas trabalhando com internet, às vezes, assim, é um desafio. Eu estou conseguindo ficar algumas horas, deixo o celular no canto por algumas horas, mas eu ainda não estou conseguindo ficar as 24 horas. Esse é o meu desafio nesse momento, é o que eu estou tentando fazer. E acredito que nessas 3 semanas eu vá intensificar essa atividade de realmente ficar sem o celular por 24 horas e tentar aumentar para 48 horas no final de semana. Outra coisa, gente, que eu aprendo nesses últimos anos, estou aprendendo, atendendo tanta gente, é que os resultados que a gente está vivendo hoje quase nunca são fruto daquilo que a gente fez ontem. São consequências de sementes plantadas, assim, meses atrás. Às vezes, uma aluna entra na mentoria completamente perdida, sem direção, sem conseguir confiar nela mesma, passa meses fazendo pequenos movimentos, nada de muito grandioso, tá? Uma conversa difícil, uma prática de respiração, uma decisão diferente. E só depois de 6 meses ela olha para trás e fala: nossa, minha vida mudou completamente. Então não é em um mês. Por isso que as minhas mentorias duram pelo menos 6 meses para plantar realmente essas sementes. Ela tem, geralmente a pessoa ela tem, né, essa impressão que mudou de repente, mas não mudou. A transformação começou muito antes, foi construída em silêncio, exatamente como uma semente. Você planta hoje, você rega, você cuida e durante muito tempo parece que nada está acontecendo aqui, nem agora que a gente está nesse inverno, e depois vem a primavera, até que um dia ela floresce. Então, durante essas 3 semanas, eu não quero que você fique obcecado também, tentando mudar 20 coisas ao mesmo tempo. Escolhe uma coisa só, uma única área, uma única reação. Aproveita essas dicas astrológicas que eu trouxe para você e percebe isso. Então tá, será que é Júpiter? Quero focar na expansão do meu Júpiter. Que casa que tá, Leão? Ah, tá na casa tal, então vou focar nisso daqui. Ou Lua cheia em Capricórnio mostrou várias coisas nessa casa tal, acho que eu quero focar nisso aqui. Então, uma única área, uma única reação, um único padrão que você percebe que você repete. Porque profundidade transforma muito mais do que quantidade de coisas.
Então, às vezes a gente quer ler 10 livros ao mesmo tempo, fazer 5 cursos ao mesmo tempo. O que eu conheço de gente que tem um monte de curso inacabado, ou ouvir 15 podcasts diferentes, ou começar 3 projetos diferentes, e daí não se aprofunda em nada. E isso eu sinto até no meu trabalho, existem 1000 oportunidades, 1000 ideias, tem hora que surge um convite incrível, uma tendência nova, uma ferramenta nova para usar, uma estratégia nova para, sei lá, rede social, ou uma novidade dizendo que você está atrasado, que você precisa correr, que você precisa produzir mais. E eu tento fazer o contrário. Eu volto para o essencial, eu volto para aquilo que realmente importa para mim, a minha prática, a minha família. Essa é uma das grandes razões de eu querer morar no Brasil nesse momento, para eu poder estar perto da minha família, os meus alunos, a minha comunidade. A simplicidade tem uma força muito grande. Quanto mais simples fica a vida, mais clareza eu sinto. Quanto menos ruído existe ao meu redor, mais eu consigo ouvir a minha própria intuição. E talvez esse seja um dos maiores convites nesses dias para vocês. O que você mais precisa colocar na sua vida? O que você pode retirar? O que está ocupando espaço lá na sua agenda, na sua mente, na sua energia? O que você continua carregando que não faz mais sentido? Criar esse espaço também é uma prática espiritual. É exatamente por isso que eu valorizo tanto os momentos de pausa, de meditação, de yoga, um shavasana bem feito, o retiro que vai acontecer, que vai ser incrível não só para os participantes, mas até para mim, de estar imersa na natureza com eles, trocando de uma forma muito mais profunda tudo que eu trago aqui. Vai ser incrível, eu estou muito animada. A transformação acontece ali, porque quando o corpo ele silencia, a alma ela consegue falar. E muitas vezes a resposta que você procura há meses aparece justamente quando você para de tentar controlar. Então, simplifica, respira, observa os seus padrões, questione aquilo que você faz no automático, tenha coragem de experimentar um caminho diferente. O milagre não acontece quando você faz mais, acontece quando você abre espaço para que a vida faça a parte dela. Todas essas tradições que eu trouxe hoje sempre apontam a mesma direção. A astrologia está mostrando o céu, a Cabala mostra como atravessar esse céu, a astrologia védica também, a partir do seu Dharma, do período que você está da sua vida. Daí o yoga vem ensinar a viver isso no corpo, o tantra também. Então não adianta querer entender tudo intelectualmente no seu sistema nervoso e continuar vivendo no estado de alerta o tempo todo. A gente tem que aprender um novo ritmo de respirar, descansar, confiar. Esses movimentos, eles fazem parte da própria natureza. A gente está no inverno. Então, não é só produzir, conquistar, fazer. A gente está no inverno. O que a gente faz no inverno? A gente hiberna, a gente dorme mais. Então, como que você consegue trazer isso para você nesses dias? E se você quiser praticar yoga comigo, você pode me encontrar nos estúdios de yoga, você pode agendar uma aula particular, você pode ir lá no shopping Vale Sul, em São José dos Campos, no dia 18 de julho, vai ter o aulão, guarda a data, às 10 horas da manhã, é só chegar. Sempre é um momento muito gostoso, a gente não só faz o evento, mas a gente conversa, os alunos têm esse momento de trocar comigo, conversar comigo, de me conhecer. Às vezes a gente vai todo mundo junto tomar café, sempre muito gostoso, tomar matcha, enfim, a gente está ali junto, é muito bom. Lembra que a vida está tentando mostrar aquilo que você não consegue enxergar. Então, muitas vezes a resposta aparece justamente quando você para de tentar controlar isso. Agradeço se você ficou até aqui. Não se esquece que a gente está nas últimas vagas para o meu retiro, que vai acontecer do dia 23 ao dia 26 de julho em Paraty, lá no Dharmashala, que é um lugar absolutamente encantador, cercado pela natureza, com uma atmosfera que lembra muito a Índia, a Bali, as ecovilas do Hare Krishna. Não foi por acaso que a gente escolheu esse momento. Gratidão por estarem aqui, comenta. Eu amo quando vocês comentam o podcast, colocam uma estrelinha. Compartilhe esse episódio com pessoas que estão sentindo essa tensão no ar, para elas entenderem um pouco no campo invisível o que está acontecendo. Compartilhe com alguém que você nunca compartilhou antes. E que essa lua cheia ilumine aquilo que você precisa ver, mas que fortaleça também seu recipiente para receber ainda mais luz,
para você ter coragem de caminhar, não apenas ser guiado pela mente, mas também pela sua intuição. Um super beijo e a gente se encontra no próximo episódio.